Olá, bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje vamos explorar como a sabedoria pode ser uma ferramenta poderosa para resolver conflitos de maneira eficaz e transformar até os maiores desafios em oportunidades de crescimento. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como usar a empatia, a comunicação clara e o compromisso para lidar com situações difíceis, fortalecendo suas relações e promovendo a paz ao seu redor. Então fique conosco até o final e acompanhe cada detalhe. Esses ensinamentos podem realmente fazer a diferença na forma como você lida com conflitos, seja no trabalho, em casa ou em qualquer situação da vida. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos que enriquecem a sua jornada. Os conflitos fazem parte da experiência humana, presentes desde os relacionamentos pessoais até as interações internacionais. Eles surgem devido a divergências de interesses, valores, crenças, emoções, ou até mesmo por falta de comunicação. Na maioria das vezes, os conflitos não são sobre o que é imediatamente aparente, mas sobre questões mais profundas, como o desejo de reconhecimento, poder ou segurança. No entanto, a forma como lidamos com essas divergências é o que determina se elas se tornarão destrutivas ou se servirão como oportunidades de crescimento. A sabedoria, nesse contexto, se revela fundamental. Enquanto muitos abordam o conflito com impulsividade ou agressão, o sábio busca entender suas raízes. Ele sabe que para resolver um conflito de maneira justa e eficaz, é preciso mais do que reagir ao problema. É necessário compreender as necessidades e motivações de todas as partes envolvidas. Assim, o conflito não é encarado como um campo de batalha, mas como uma oportunidade para construir algo maior e melhor. O conceito de conflito também pode ser abordado a partir de uma perspectiva interna. Muitas vezes, os conflitos externos são reflexos de lutas internas, nossas inseguranças, medos e frustrações pessoais. A sabedoria ensina que para lidar de forma saudável com os conflitos externos, é necessário primeiro resolver aqueles que travamos dentro de nós mesmos. Isso exige autoconsciência, introspecção e a coragem de enfrentar as próprias fraquezas. Conflitos surgem quando há uma ruptura na comunicação ou uma colisão de interesses. Se não forem resolvidos adequadamente, eles podem levar a ressentimentos duradouros e até a violência. No entanto, a sabedoria oferece uma alternativa. Ela nos convida a ver o conflito como uma oportunidade de crescimento, onde o diálogo e o entendimento mútuo podem gerar soluções criativas e benéficas para todos. Mais do que simples divergências, os conflitos são portas de entrada para uma maior compreensão da complexidade humana. A sabedoria, em sua essência, não é simplesmente a acumulação de conhecimento, mas a capacidade de usar esse conhecimento de forma perspicaz e prática. Um dos aspectos mais profundos da sabedoria na resolução de conflitos é a empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender suas emoções e perspectivas. Conflitos muitas vezes se intensificam devido à falta de empatia, já que as pessoas tendem a ver as situações apenas sob sua própria ótica, ignorando as necessidades e sentimentos do outro. A empatia permite que um indivíduo sábio veja além da superfície dos desacordos. Em vez de se concentrar apenas no que está sendo dito, a pessoa empática busca entender o que não está sendo dito. As emoções subjacentes, as motivações ocultas e as experiências passadas que podem estar influenciando o comportamento da outra parte. Essa capacidade de ver o conflito sob uma perspectiva mais ampla e humana é crucial para desarmar tensões e abrir espaço para soluções mais eficazes. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, um gerente sábio e empático não apenas reage a um funcionário que está demonstrando frustração ou insatisfação. Ele tenta entender as causas dessa frustração. Pode ser que o funcionário esteja sobrecarregado ou se sinta desvalorizado. Ao demonstrar empatia, o gerente reconhece as preocupações do funcionário, criando uma atmosfera onde o diálogo construtivo pode florescer. Assim, o conflito, em vez de se transformar em uma crise, é tratado de maneira que fortalece o relacionamento e melhora o ambiente de trabalho.
Outro exemplo clássico pode ser visto em relacionamentos pessoais. Quando duas pessoas entram em conflito, muitas vezes estão focadas em ganhar a discussão. No entanto, a empatia nos ensina que o verdadeiro ganho em um conflito é o entendimento mútuo. Se cada parte se esforçar para compreender os sentimentos e necessidades da outra, o conflito pode ser uma oportunidade para fortalecer os laços e aprofundar a conexão emocional. Empatia, porém, não é passividade. Ela não significa simplesmente ceder ou aceitar tudo o que o outro diz. A sabedoria reside em equilibrar empatia com assertividade, compreender os sentimentos da outra parte, mas também ser capaz de expressar suas próprias necessidades e limites de maneira clara e respeitosa. Esse equilíbrio é o que torna a resolução de conflitos eficaz e justa. Além disso, a empatia não se limita a interações interpessoais. Ela pode ser aplicada em conflitos mais amplos, como negociações diplomáticas ou questões sociais. Líderes sábios e empáticos são capazes de reconhecer as complexidades culturais, históricas e emocionais que moldam os pontos de vista de diferentes grupos. Eles não apenas impõem suas próprias agendas, mas buscam soluções que considerem as realidades e necessidades de todos os envolvidos. Em suma, a sabedoria e a empatia andam de mãos dadas na resolução de conflitos. A sabedoria sem empatia pode se tornar fria e calculista, enquanto a empatia sem sabedoria pode ser ingênua e imprudente. Juntas, elas formam uma poderosa ferramenta para transformar conflitos em oportunidades de crescimento, compreensão e cooperação. A comunicação é um dos pilares centrais na resolução de conflitos, e a sabedoria desempenha um papel fundamental na maneira como nos expressamos e ouvimos o outro. Quando conflitos surgem, a forma como comunicamos nossos pensamentos, sentimentos e intenções pode determinar se o problema será resolvido pacificamente ou se agravará. A sabedoria na comunicação está em saber escolher as palavras certas, o tom adequado e, acima de tudo, em estar genuinamente disposto a ouvir. Uma comunicação eficaz não significa apenas falar de maneira clara, mas também ouvir de forma atenta. A sabedoria nos ensina que, em momentos de conflito, escutar é tão importante quanto falar. Muitas vezes, a raiz do conflito está no fato de que as partes envolvidas não se sentem ouvidas ou compreendidas. Um sábio mediador de conflitos sabe que oferecer espaço para que todos possam expressar suas preocupações, sem interrupções ou julgamentos, é o primeiro passo para desarmar as tensões. Por exemplo, em um conflito familiar, uma mãe sábia, ao invés de imediatamente impor sua visão a um filho adolescente que está demonstrando rebeldia, permite que ele expresse suas frustrações. Ao fazer isso, ela não apenas compreende melhor o ponto de vista do filho, mas também demonstra respeito e consideração por suas emoções. Isso abre o caminho para uma conversa mais equilibrada, na qual ela também pode explicar suas próprias preocupações e expectativas, criando uma atmosfera de colaboração. Outro elemento crucial da comunicação eficaz é a clareza. Conflitos muitas vezes se exacerbam devido a mal-entendidos, quando as partes envolvidas não deixam suas posições ou sentimentos suficientemente claros. A sabedoria nos guia a sermos diretos e honestos em nossa comunicação, sem recorrer a ambiguidades ou deixar espaço para interpretações equivocadas. Ser claro não significa ser rude, mas sim apresentar os fatos e sentimentos de maneira que os outros possam entender facilmente. Além disso, a comunicação sábia também envolve o controle das emoções. Durante um conflito, é comum que as emoções fiquem à flor da pele e, se não forem controladas, podem levar a uma escalada do problema. O sábio sabe que expressar frustrações de maneira agressiva ou impulsiva pode levar a feridas difíceis de curar. Em vez disso, ele utiliza a comunicação assertiva, uma forma de expressão que respeita tanto as próprias necessidades quanto as do outro. A assertividade permite que a pessoa defenda seu ponto de vista sem atacar ou menosprezar a outra parte, criando um diálogo mais produtivo. Em contextos mais amplos, como negociações empresariais ou conflitos políticos, a comunicação eficaz pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um acordo.
Negociadores sábios compreendem que a maneira como uma mensagem é transmitida pode influenciar diretamente o resultado de uma negociação. Eles escolhem palavras que constroem pontes em vez de erguê-las, buscando sempre minimizar a tensão e maximizar a cooperação. Outro aspecto da comunicação eficaz é a paciência. Nem sempre a solução para um conflito é encontrada de imediato. Pode ser necessário tempo e múltiplas conversas, até que todas as partes envolvidas se sintam plenamente compreendidas e satisfeitas. A sabedoria está em reconhecer que a resolução de conflitos é um processo e que apressá-lo pode gerar mais danos do que benefícios. Por fim, a comunicação eficaz é baseada na intenção de resolver o conflito e não de vencer a discussão. Quando nos aproximamos de um conflito com a mentalidade de que nossa única missão é prevalecer, estamos, na verdade, prolongando o problema. A sabedoria nos lembra que, para que um conflito seja realmente resolvido, todas as partes devem sentir que foram ouvidas, respeitadas e que, de alguma forma, contribuíram para a solução. Isso só é possível através de uma comunicação clara, empática e respeitosa. No contexto da resolução de conflitos, a sabedoria nem sempre está em vencer uma discussão ou prevalecer com suas opiniões intactas, mas muitas vezes em saber ceder. O ato de ceder, quando feito de forma estratégica e consciente, não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria, pois demonstra a capacidade de colocar o bem-estar geral acima do ego ou do orgulho pessoal. Comprometer-se é, portanto, uma forma madura de buscar soluções que beneficiem todas as partes, mantendo o equilíbrio entre as próprias necessidades e as necessidades dos outros. Um conflito muitas vezes se agrava quando as partes envolvidas se mostram intransigentes, cada uma buscando impor sua visão sem disposição para encontrar um meio-termo. A sabedoria, no entanto, ensina que, em muitos casos, insistir em ganhar cada ponto da discussão pode prejudicar a resolução. Ceder em questões menores ou não essenciais pode abrir caminho para que o diálogo avance e chegue a um consenso mais significativo e duradouro. Um exemplo clássico disso pode ser visto em negociações empresariais ou diplomáticas, onde concessões estratégicas muitas vezes são necessárias para alcançar um acordo mutuamente benéfico. O ato de ceder sabiamente requer discernimento. Nem toda concessão é produtiva, e há momentos em que manter uma posição firme é essencial. No entanto, o sábio é capaz de avaliar quais batalhas valem a pena lutar e quais pontos podem ser suavizados em prol de uma resolução mais harmônica. Por exemplo, em um relacionamento pessoal, uma das partes pode perceber que insistir em pequenos detalhes ou em ter sempre a última palavra só prolonga o conflito, enquanto ceder em aspectos menos importantes pode trazer uma solução pacífica que fortalece a relação a longo prazo. Ceder não significa sacrificar os próprios valores ou aceitar algo injusto. A sabedoria ensina que o compromisso envolve encontrar um meio-termo, onde ambas as partes possam sair do conflito sentindo-se ouvidas e valorizadas. Isso muitas vezes exige flexibilidade e disposição para enxergar a situação de uma nova perspectiva. Por exemplo, um conflito entre colegas de trabalho pode ser resolvido quando ambos estão dispostos a ajustar ligeiramente suas expectativas e encontrar uma solução conjunta, em vez de tentar impor unilateralmente suas visões. Além disso, comprometer-se é um exercício de humildade. Muitas vezes, durante um conflito, o orgulho ou o medo de parecer fraco impede que as partes cedam. No entanto, a sabedoria nos lembra que a verdadeira força reside na capacidade de colocar o objetivo comum acima do desejo individual de vitória. Aqueles que são sábios reconhecem que, ao ceder em pontos que não comprometam suas convicções centrais, estão, na verdade, construindo uma base mais sólida para a cooperação futura. Esse tipo de sabedoria pode ser observado em líderes históricos que, em vez de insistir em suas próprias agendas, buscaram compromissos que trouxessem paz e estabilidade a seus povos. Um exemplo claro disso é o Tratado de Paz de Westfália, que encerrou a Guerra dos 30 Anos na Europa.
Diversos líderes europeus concordaram em ceder em alguns aspectos de suas exigências iniciais para alcançar uma paz que fosse sustentável a longo prazo, priorizando a estabilidade e o bem-estar comum acima de suas rivalidades imediatas. Outro exemplo pode ser encontrado nas negociações de paz entre Nelson Mandela e o governo sul-africano durante o apartheid. Mandela, apesar de ter sofrido pessoalmente com o regime, optou por ceder em certas exigências em prol de um acordo de transição pacífica, reconhecendo que um compromisso seria o caminho mais sábio para alcançar a reconciliação nacional e evitar um derramamento de sangue desnecessário. Além disso, o compromisso também pode ser uma forma de evitar a escalada do conflito. Muitas disputas se transformam em confrontos maiores quando nenhuma das partes está disposta a ceder, o que pode levar a danos maiores, seja emocional, social ou econômico. A sabedoria ensina que, ao identificar cedo as áreas onde é possível fazer concessões, evitamos que o conflito se transforme em uma guerra de ego ou de poder. Em resumo, a sabedoria de ceder e comprometer-se é uma arte que exige discernimento, humildade e uma visão de longo prazo. Ao reconhecer que nem todas as batalhas precisam ser vencidas e que o verdadeiro sucesso, muitas vezes, está em encontrar soluções que satisfaçam todas as partes envolvidas, o indivíduo sábio transforma o conflito em uma oportunidade para o crescimento mútuo e a construção de relações mais fortes e harmoniosas. O compromisso, quando feito com sabedoria, não é uma perda, mas sim um ganho para todos os envolvidos. Quando os conflitos são resolvidos com sabedoria, o impacto vai muito além da simples cessação das hostilidades ou do fim imediato do problema. A sabedoria aplicada na resolução de conflitos deixa um legado duradouro, tanto para os indivíduos envolvidos, quanto para suas comunidades, sociedades ou até nações. Ela cria uma base sólida para relações mais profundas, fortes e resilientes, além de promover uma cultura de cooperação, compreensão e respeito mútuo. Um dos maiores benefícios da resolução sábia de conflitos é o fortalecimento das relações. Quando as partes envolvidas sentem que suas preocupações foram ouvidas e que as soluções alcançadas foram justas e equilibradas, elas saem do conflito mais conectadas e confiantes umas nas outras. Esse processo constrói confiança, essencial para evitar futuros mal-entendidos e garantir que, quando novos problemas surgirem, eles possam ser abordados de maneira construtiva. Por exemplo, um casal que supera uma crise conjugal com sabedoria e empatia pode emergir mais forte, com uma conexão emocional mais profunda, porque ambos aprenderam a comunicar melhor suas necessidades e a respeitar as do outro. No âmbito social, a resolução sábia de conflitos estabelece um precedente de paz e cooperação. Quando líderes comunitários, políticos ou empresariais escolhem resolver suas disputas através do diálogo, do compromisso e da empatia, eles inspiram os outros a seguirem o mesmo caminho. Esse impacto não se limita ao conflito específico em questão, mas se estende para as gerações futuras, que aprendem que é possível alcançar soluções sem recorrer à violência, à manipulação ou à imposição de poder. A sabedoria na resolução de conflitos gera um ciclo virtuoso, no qual a paz, uma vez conquistada, serve como exemplo e guia para os que vêm depois. O impacto duradouro da resolução sábia de conflitos também pode ser observado no âmbito internacional. A história está repleta de exemplos de conflitos que, quando resolvidos de maneira sábia, não apenas trouxeram paz imediata, mas criaram laços diplomáticos e econômicos duradouros entre as nações. Um exemplo claro é a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Em vez de punir severamente os países derrotados, as nações vencedoras, guiadas por líderes sábios, implementaram o Plano Marshall, ajudando a reconstruir as economias europeias, incluindo a Alemanha. Essa escolha estratégica de oferecer apoio em vez de vingança resultou em uma Europa mais unida e em um período prolongado de paz e prosperidade. Além disso, a resolução sábia de conflitos permite o crescimento pessoal e a evolução moral. Para os indivíduos diretamente envolvidos em um conflito, a experiência de superar uma disputa de maneira pacífica e justa pode levar a uma maior autoconsciência e maturidade emocional.
Aqueles que aprenderam a ceder quando necessário, a comunicar-se com clareza e empatia e a comprometer-se em prol do bem maior, desenvolvem habilidades valiosas que podem ser aplicadas em outras áreas de suas vidas. Essas habilidades, por sua vez, contribuem para a criação de ambientes mais harmoniosos em suas famílias, locais de trabalho e comunidades. Outro impacto duradouro é a criação de uma cultura de resolução pacífica de conflitos. Quando a sabedoria guia a resolução de disputas, tanto em contextos pessoais quanto sociais, ela reforça a ideia de que o diálogo, o respeito mútuo e a compreensão são as melhores ferramentas para enfrentar desafios. Essa cultura de paz e cooperação se perpetua, inspirando outros a adotar uma abordagem mais ponderada e pacífica em seus próprios conflitos. Em termos mais amplos, a sabedoria na resolução de conflitos contribui para a construção de um mundo mais justo e compassivo. Quando as pessoas aprendem a ver o conflito não como uma batalha a ser vencida, mas como uma oportunidade para o entendimento e o crescimento, elas promovem uma sociedade em que o respeito pelos outros é central. As sociedades que priorizam a resolução pacífica e sábia de conflitos tendem a ser mais coesas, resilientes e capazes de enfrentar os desafios do futuro. Por fim, o impacto duradouro da resolução sábia de conflitos também se reflete na saúde mental e emocional dos envolvidos. A sabedoria previne a criação de ressentimentos ou traumas, que frequentemente surgem de soluções mal resolvidas ou baseadas na força. Ao resolver os conflitos com empatia, comunicação eficaz e compromisso, as pessoas se sentem mais leves, com uma sensação de fechamento e alívio, prontos para seguir em frente sem carregar os fardos emocionais de disputas mal resolvidas. Isso cria um ciclo positivo, onde as pessoas se tornam mais hábeis em lidar com conflitos futuros de maneira construtiva. Concluindo, a sabedoria na resolução de conflitos não apenas resolve o problema imediato, mas gera efeitos transformadores que perduram no tempo. Ela fortalece os laços entre as partes, constrói confiança, promove uma cultura de cooperação e deixa um legado de paz para as gerações futuras. O impacto duradouro de uma resolução sábia de conflitos vai além da ausência de discórdia. Ele cria oportunidades para o crescimento pessoal, social e moral, moldando um futuro mais pacífico e harmonioso para todos.